Eu quero convidar você hoje a abrir a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos usar é o texto do Salmo 138. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui neste canal. Quero pedir também que você deixe o seu like aqui e que você compartilhe este vídeo para outras pessoas em outros lugares. Isso é muito importante para nos abençoar e para abençoar outras vidas. Quando nós abrimos a palavra do Senhor nesse texto do Salmo 138, nós descobrimos que nós podemos ser aperfeiçoados no Senhor, e isto acontece pela manifestação de Deus em nossa vida. O livro de Salmos é um livro poético, e é interessante que este livro fala exatamente daquilo que o salmista estava sentindo, daquilo que ele estava administrando e aquilo que ele estava vivenciando na sua vida. E aí ele descobriu o seguinte, ele descobriu que o Senhor estava aperfeiçoando cada dia mais a vida dele, a conduta dele e o relacionamento dele de fé. O aperfeiçoamento dos santos, e é importante dizer isto, sempre é uma constância em toda a Bíblia Sagrada. A palavra aperfeiçoar no original traz a ideia de terminar, de finalizar, de realizar, de cumprir o propósito. Descobrimos que este verbo aperfeiçoar aparece de 5 posições diferentes, 5 maneiras diferentes. A ideia é que Deus trabalha em seus propósitos na vida dos seus servos e continua o seu trabalho até que este trabalho esteja completo e absolutamente realizado. E há 3 áreas que nós precisamos ser tratados por Deus. Pelo menos três que nós precisamos ser tratados por Deus. A área pessoal. E isto envolve o nosso caráter, isso envolve a nossa conduta, isso envolve o nosso procedimento. Uma segunda área, a área familiar. Isso envolve, entre outros, o nosso temperamento, as nossas ações e ainda as nossas reações. E uma terceira área é a área espiritual, que não podia faltar, que na verdade é a base de tudo. E isso significa que Deus trata da nossa vida, no nosso compromisso, na nossa fé, no nosso temor a Ele. Então, quando nós temos estas áreas ajustadas, equilibradas, nós começamos a perceber que algo novo está acontecendo conosco. Nós começamos a perceber que Deus está aperfeiçoando, porque a própria Bíblia nos diz que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia final. Eu gosto sempre de trazer à minha mente, à minha memória, esse texto da palavra de Deus. E neste salmo, nós identificamos como somos aperfeiçoados pelo Senhor na nossa vida. Como nós somos aperfeiçoados pelo Senhor na nossa vida. E aí eu diria e destacaria, usando este belo salmo, maravilhoso Salmo 138, algumas lições. Nós somos aperfeiçoados em nosso viver, na nossa vida, quando nós, em primeiro lugar, reconhecemos o senhorio de Deus. Nós reconhecemos que Deus é o Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é aquele que nos abençoa, que Ele é aquele que cuida de nós. E aí, o salmista, nesse salmo, ele está dizendo o seguinte: render-te-ei graças, Senhor,
de todo o meu coração. No dia em que eu clamei, diz o salmista, tu me ouvistes, alentaste o meu coração e fortalecestes a minha alma. Que coisa maravilhosa! E isto significa reconhecimento do senhorio de Deus. E quando isto acontece, nós nos tornamos flexíveis à vontade, ao propósito do Senhor na nossa vida. E nós descobrimos que Deus está trabalhando, tratando as nossas emoções, a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade. Não é possível, e eu costumo dizer isto, não é possível fugir e nem tampouco ignorar o senhorio de Deus. E o salmista constatou isso. Por isso ele disse que estava se rendendo ao Senhor, estava se prostrando diante do Senhor, estava dando graças ao Senhor, mas também estava clamando ao Senhor. Segunda coisa, eu permito que Deus comece a tratar da minha vida, trabalhar no meu interior, na minha mente, com a minha casa, na minha família. Eu permito que isto aconteça quando reconheço o senhorio de Deus e quando estou exaltando a glória do Senhor. Pastor Vitor Hugo, o que isso significa? Olha o que nos diz o salmista neste texto, nos versículos 4 a 6. Ele diz, darei graças ao Senhor, contudo, e eu gosto dessa expressão aqui, atenta para os humildes. Mas o salmista declara, os soberbos, ele os conhece de longe. Os soberbos, ele os conhece de longe. Sabe de uma coisa? Para se exaltar a glória de Deus, a glória do Senhor, é preciso deixar de lado a soberba da vida. E quando isto não acontece, ainda que saibamos que Deus é Senhor, ainda que tenhamos consciência de que Ele é o Deus e é o Senhor sobre todos, nós não exaltamos a sua glória, porque temos permitido que a soberba tome conta do nosso viver. Mas existe uma terceira lição importante nesse texto maravilhoso, é que cremos nas promessas de Deus. Quando nós entendemos que Deus está tratando, está trabalhando, está curando as nossas enfermidades, que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos aperfeiçoando. Então, nós cremos nas promessas do Senhor na nossa vida. Os versículos 7 e 8, a palavra do Senhor nos diz assim, se ando em meio à tribulação, olha só, se ando em meio à tribulação, tu me dás nova vida, estendes a tua mão, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, diz o salmista. Pois a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. O Senhor permanecerá fazendo esta obra em mim, porque eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esta obra que Deus começou, Ele está aperfeiçoando e vai continuar aperfeiçoando até o fim. Para que isto aconteça,
você precisa reconhecer o senhorio de Deus. Para que isto aconteça, você precisa glorificar a Deus. Para que isto aconteça, querido, você precisa crer nas promessas de Deus. E aí, quando você crê nessas promessas, você está firmado nessas promessas do Senhor. E você reencontra a esperança. Há um cântico que nós entoamos que diz: firme nas promessas, firme nas promessas, sim, firme nas promessas. Promessas que não falham jamais, porque são promessas do Senhor. O que é que eu poderia destacar para resumir este maravilhoso Salmo 138? Este salmo fala, na verdade, que Deus, Ele é Senhor. Por isso o salmista está agradecendo a Ele. Mas há algumas ênfases especiais nesse salmo. É um hino de gratidão. E aí o salmista diz: ó Deus eterno, eu te agradeço de todo o meu coração. Segundo lugar, é um hino de consagração. Por quê? O salmista declara: eu me ajoelho virado para o teu santo templo. Eu quero me consagrar, me dedicar, para que o Senhor possa aperfeiçoar em mim a tua vontade e o teu querer. Terceiro lugar, é um hino de confiança. E sabe por quê? Porque o salmista mesmo diz: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A obra que o Senhor começou em mim, o Senhor vai aperfeiçoar e vai completar esta obra. Eu quero orar por você e eu quero pedir que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe cada pessoa que está me acompanhando neste momento. Abençoe seus familiares, seus queridos, e que cada um de nós permitamos que o Senhor aperfeiçoe em nós a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. E esta é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Queria que você também deixasse o seu like aqui, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para abençoar outras pessoas em outros lugares. Faça isso, por favor.